Oi, turma, bom dia! Olha só, ontem fiz uma apresentação para vocês para explicar um pouquinho sobre os indígenas, sobre os índios, né? Daí eu fiz um trabalho que nem aquele da produção textual, fiz uma apresentação com fotos e ia falando e explicando para vocês. Daí ele tinha mapa, tinha foto de índio, tinha um monte de coisa. Só que o áudio, que é o som, ficou muito baixo. E daí vocês não iam entender e é importante que vocês entendam. Daí eu achei melhor fazer assim, eu vou fazer o vídeo, vou contar pra vocês e vou colocar junto as imagens. E daí depois vocês até podem ouvir a prof e olhar as imagens junto. Não sei se dá pra fazer isso, mas entendam o que eu tô contando e depois vocês vão olhar as imagens e ler que eu escrevi algumas coisinhas, daí vocês vão conseguir entender, tá? Bom, é o seguinte, o que eu quero falar pra vocês sobre os indígenas? Pensem assim comigo. Essa terra aqui hoje é o Brasil. Existe há muito tempo, né? E aqui existia um pessoal que morava aqui, que eram os povos primitivos, há 12 mil anos atrás. 12 mil anos atrás é muito tempo. Pensem que nós estamos em 2020. O Brasil foi descoberto há 500 e poucos anos atrás. Descoberto. Só um pouquinho, né? Descoberto. Se existiam pessoas morando aqui há 12 mil anos atrás, ele não foi descoberto, ele foi encontrado e começou a ser explorado. Então isso aí já tá errado, né? Então, essas pessoas que moravam aqui no Brasil, esses povos primitivos, eles já existiam, tinham uma organização, eram divididos em etnias, como se fossem pequenos grupamentos, pequenos não, enormes, né? Grupamentos de pessoas com costumes, com idiomas, que é a língua que eles falam. Muitos, imagina, 12 mil anos atrás existia 4 milhões de pessoas morando aqui. E eles chamavam esse lugar, que hoje nós chamamos de Brasil, de Pindorama. Bom, daí o que aconteceu? Nesse lugar chegaram os portugueses. Chegaram por um erro. Os portugueses queriam ir para a Índia oriental. Na Índia eles buscavam especiarias, temperos, noz moscada, canela, coisas finas para levar para a Europa. E não tinha Waze, não tinha computador, não tinha um monte de recursos que usamos hoje em dia para nos localizar. Eles tinham mapas, eles tinham bússola, eles tinham orientação por estrelas, eles tinham várias orientações, mas nessas aí, ó, se perderam. E juravam que chegaram na Índia. E sabendo onde é que eles chegaram? No tal da Pindorama. Que eles achavam que estavam na Índia. Daí eles chegaram aqui, viram aquela população de nativos, aqueles selvagens, né? Como eles se referiam. E, os índios, chamaram a população de índios. Equivocadamente. E até hoje, nós chamamos equivocadamente as pessoas de índios. Mas tá errado porque cada etnia tem a sua característica. Vocês vão ver lá na lâmina que a prof colocou uma foto com várias etnias indígenas, assim vocês podem observar que eles têm um estilo de pintura de corpo diferente, de adorno de cabeça, adorno de braço. Então eles têm um idioma diferente, eles têm um tipo de ritual diferente, eles fazem tudo diferente, e são classificados tudo como índio, como se fosse uma coisa só, e não é. Como é que a gente se refere aos europeus, por exemplo, as pessoas que vivem no continente europeu, como os alemães, os portugueses, os italianos, e aos índios a gente chama só de índio? Não é correto, a gente tem que dizer os mundurucus, tupinambá, os geus, pampiano, nos dirigir à etnia a qual nós queremos falar, né? Eu sei que às vezes é mais difícil porque nós não conhecemos muitas etnias, mas aí aqui está o detalhe. Nós precisamos conhecer para não cometer tantos equívocos, né? E aqui no terceiro ano nós vamos conhecer mais a fundo as 3 etnias que fizeram parte da história do Rio Grande do Sul, que são os Guarani, os Gei e os Pampiano. Fizeram, observem, fizeram, não fazem mais. Grande parte dessa população já não existe mais. Bom, voltando lá
aos índios lá do tempo em que o Brasil foi encontrado por engano, né? Então, um pequeno parênteses assim que a gente não deve chamar índio, generalizando que índio não é e tudo igual. Índio a gente chama os povos primitivos, as primeiras pessoas que habitavam a terra aqui, o Brasil, antes dele começar a ser explorado assim de uma maneira como foi, né? Que vocês vão estudar depois. Bom, a sociedade indígena, as etnias indígenas se organizam muito diferente da nossa sociedade. Eles são coletivistas, por exemplo. O que significa coletivistas? Significam que eles dividem tudo igualmente, não tem classes sociais, não tem o índio rico e o índio pobre. Não, eles dividiam tudo igualmente. Vou falar tudo no passado, porque a gente tá falando daquele índio lá, tá? Por exemplo, se vieram de uma caça e conseguiram caçar lá vários animais, eles dividem igualmente a caça. Eles têm a colheita, eles dividem igualmente a colheita. Tem sim diferentes hierarquia dentro da etnia indígena, dentro de uma tribo tem hierarquia. O que é hierarquia? São posições diferentes que o índio ocupa. Tem o cacique, tem o pajé, tem os mais velhos que são os mais sábios, tem as crianças. Mas ter uma posição diferente na etnia indígena não quer dizer que, porque eu sou cacique, eu vou morar numa casa melhor, eu vou ganhar mais comida da caça, eu vou ter uma super casa em cima da montanha com vista para o Guaíba. Não. Só significa que ele foi escolhido, o cacique, porque ele tem mais habilidade ao falar, mais habilidade ao negociar, ele consegue perceber as dificuldades da tribo, ele é um homem inteligente para isso, diferente de outro que é um inteligente para guerra, que ele é um corajoso, ele é um bravo guerreiro. Cada um tem as suas características e um não é melhor que o outro. Então, eles dividem igualmente tudo. Eles também, eles têm não é uma religião, eles são politeístas. O que significa isso? Eles acreditam em vários deuses. Antigamente eles não tinham explicação científica para nada, eles viviam com tudo que a natureza dava. E eles não sabiam por que é que chovia, porque é evaporação da água que esquenta, evapora, chove. Não, tudo eles achavam que eram manifestações do além. Então tinha tudo, eram coisas assim relacionadas as entidades, as forças da natureza, tudo era relacionado com deuses. Então, se chovia, era o deus da chuva, se fazia um sol, era o deus do sol, tinha o Tupã, que era o grande deus deles. Então, eles tinham vários deuses, não são como os católicos que acreditam em um deus, em Jesus, em Deus. Não, eles acreditavam em vários deuses. Dentro da tribo, da etnia, existem duas pessoas muito importantes, além dos mais velhos, né, que são muito importantes. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito com os indígenas, a valorizar e a respeitar os mais velhos, porque eles viveram muito, eles têm muito conhecimento. São o cacique e o pajé. O cacique é um chefe político, como se fosse um prefeito. Ele vai tomar decisões políticas, ele vai ver o que é importante para aquela comunidade naquele momento, qual é o momento de guerrilhar, eu preciso conquistar aquele espaço que é mais próximo da água, que viver próximo da água era o melhor. Enfim, eles vão guerrilhar, ele vai tomar as decisões que são importantes. E o pajé é uma espécie de curandeiro, eles não tinham remédios, ok? Não tinha remédio, não tinha farmácia. Então o pajé era quem conhecia as ervas e sabia usar. Então ele sabia qual era a erva boa para dor de barriga, qual era a erva boa para ferimento, porque um animal mordeu. Ele sabia qual era a erva boa para qualquer doença. Só que junto com essas ervas vinha também todo um ritual, com danças, com fumaças, com coisas que eles faziam. Por isso que ele era um curandeiro, porque ele usava assim a medicina das ervas junto com os rituais, porque eles
atrelavam aos deuses, né? O deus das ervas, o deus da cura, tudo isso, porque eles eram politeístas. Bom, dentro da etnia indígena também, existia uma divisão muito clara de tarefas entre homens e mulheres, era classificada assim por gênero, né? Então, aos homens cabia as coisas dos homens e às mulheres cabia as atribuições delas. Aos homens, coisas de homem, o que era? Guerrilhar, mulher não ia pra guerra, era só os homens iam disputar na guerra e iam pra caça. O que eles caçavam? Principalmente aves e pequenos animais. O que tinha eles caçavam, mas assim, boi, vaca, ovelha, bode, esses animais que hoje são comuns de a gente consumir, não existiam. Esses animais foram introduzidos aqui na nossa terra pelos imigrantes, pelos exploradores. Então não, eles caçavam muita ave. Tinham aves grandes, tinham aves menores e eles caçavam muito isso. E também outros serviços mais pesados, assim, eram atrelados aos homens. Por exemplo, pegar troncos de árvores para fazer as casas, limpar um terreno para as mulheres poder plantar, tirar ali as árvores, né? Limpar o terreno. As coisas mais pesadas eram a responsabilidade dos homens. Para as mulheres ficava mais a lida da casa, assim, cuidar dos filhos. E a organização indígena, assim, as crianças são responsabilidade de todas as mães. Fazer a comida, preparar os utensílios domésticos, porque muitas etnias indígenas fazem os utensílios com barro, com tramas de fibras naturais. O que é isso, fibras naturais? Fibras naturais são plantas compridas, por exemplo, vocês sabem aqueles cestinhos que tem agora na Páscoa, muitos ganham cestinhos, aquela trama que tem, aquilo é fibra natural, é palha. Então eles faziam utensílios domésticos com fibras, com tramas de fibras, com barro. As mulheres também plantavam, cuidavam da agricultura, colhiam, preparavam os alimentos. Essas era a responsabilidade das mulheres. Bom, isso assim que a Prof contou é no geral, dos indígenas de maneira geral. Nós vamos estudar 3 etnias, as que compunham o Rio Grande do Sul antes, né? Hoje já é um pouco diferente. E nós vamos começar com os Guarani, porque eram o mais populoso do nosso estado. Então eu quero que vocês leiam o texto, entendam o texto e consigam perceber assim como era a agricultura, como era a caça, se era coletiva, se era individual e consigam completar aquela tabelinha que a Prof mandou. Depois a gente vai conversar mais sobre ela, certo? Eu acho linda a história dos indígenas. E vocês, o que estão achando? Beijo!